2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor nos diz aqui: por esta razão, eu te corrijo, te admoesto, para que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu, ou não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Só o 9 aqui, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Só até aqui, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: Senhor, que jamais eu deixe morrer o teu chamado na minha vida. Meus amores, podemos amenizar as luzes? Deixa eu compartilhar algo de Deus aqui com vocês. Existem duas naturezas de covardia. Existe a covardia de caráter, que se inclina para a malignidade, quando a pessoa de fato, ela é uma pessoa que ela não tem caráter e os seus feitos acontecem para prejudicar outras pessoas. E essa é uma pessoa covarde, por quê? Porque a maioria das coisas que ela faz pelas costas. Ela faz sabendo que alguém será tocado, alguém será ferido. Isso já é uma deficiência onde de fato a pessoa ela precisa nascer de novo. Ela convive com aquele pecado de estimação, ela convive com aquele caráter deformado, mas infelizmente, por mais que ela ouça a palavra, não existe mudança e transformação. E o maior avivamento que o ser humano ele pode viver e ter, depois da salvação em Cristo Jesus, não é simplesmente as habilidades que ele possui, não é o dom de pregar, não é o dom de falar em línguas, embora creiamos nos dons ministeriais e somos avivados e pentecostais. Mas o que determina um novo nascimento é um caráter que manifesta a vida de Deus, os feitos do Senhor Jesus. Esse é o maior avivamento, é as pessoas conseguirem encontrar e ver Cristo em nós, mesmo sem até falarmos, nos nossos gestos e atitudes. Mas já existe aquela covardia, que na verdade não está caracterizada numa deformidade de caráter, mas no medo que uma pessoa tem, de sofrer novamente, de passar pelas mesmas coisas que um dia ela já passou. Então duas coisas essa natureza de pessoa ela faz: ou ela bloqueia aquilo que iria fazer, para que ela não venha sofrer novamente, para que ela não venha padecer novamente, para que ela não venha se angustiar novamente, para que ela não venha ter a mesma decepção com os amigos, para que ela não venha ter a mesma decepção em relacionamentos. Ela se fecha em uma concha. Ela se fecha em uma concha onde até os seus sonhos, pastores, ficam retidos, porque ela já lutou tanto por algo e foi até o limite das suas forças, e como viu que não conseguiu, não conquistou, então ela foi e decidiu ficar quieta. Então a quietude, considerada por muitos como ausência de ousadia e de covardia, não é nada mais, nada menos do que uma autoproteção para não se machucar mais. Diminuir as expectativas às vezes é bom, exatamente para que possamos viver um dia por vez, e entendermos que para cada dia Deus ele tem uma provisão, Ele tem a sua porção. E quando nós nos retraímos, estamos ali nos protegendo. E a mesma pessoa que tem essa característica, ela age de maneira medrosa, quero colocar assim, covarde,
não querendo que aquilo que ela está fazendo pare, porque ela não é egoísta. Então ela quer transferir para alguém, não transferir uma culpa, mas transferir uma responsabilidade. Tipo assim, eu não consegui convencer fulano de tal, eu não consegui cuidar dele ou dela, cuida dessa pessoa para mim. Eu não estou conseguindo liderar esse grupo, lidera para mim. Eu não estou conseguindo investir, então investe para mim. Como por exemplo, a escola que as minhas filhas hoje estudam, a primeira gestora, que foi um instrumento nas mãos do Senhor, para que as minhas filhas ganhassem a bolsa e estudassem lá, Deus moveu o coração dela. Quando ela estava precisando cuidar mais dela e da sua família, ela chegou para uma pessoa e ela disse: olha, essa escola é muito mais do que uma instituição educacional, é um ministério. E chegando para uma amiga, ela disse: eu não tenho condições de seguir adiante, mas eu queria lhe fazer um pedido, não deixe ela morrer, dá continuidade para mim. É como chegar para um dos pastores e dizer: olha, essa obra é de Deus, eu não posso chegar, eu não posso fazer mais, eu não tenho condições, pelo menos não por enquanto. Um exemplo, mas dá continuidade para mim. Não é transferindo uma culpa, é entendendo que algo é de Deus e que de repente não pode parar. Então você quer que alguém faça, você quer um Eliseu para substituir um Elias. E essas duas características que eu citei por último fazem parte da vida do ser humano até que nasceu de novo e que tem um chamado, onde muitas vezes no meio do embate você está ali enfrentando tantos desafios financeiros, que você chega para alguém e diz: olha, eu não sei mais como agir, eu já dei tudo de mim, mas eu peço algo a você, me ajuda nisso aqui, nessa sociedade. Olha, eu já conversei com meu filho, eu já conversei com meu esposo, com a minha esposa, já conversei com meu irmão, não tem jeito. Tenta conversar com ele, tenta convencer essa pessoa de que dessa maneira não vai dar certo e que ela vai sofrer ainda mais, que ela vai padecer ainda mais. Então transferir uma responsabilidade é um ato de humildade, que mostra que naquele momento não estamos capazes de cumprirmos aquilo que nós deveríamos fazer. E Timóteo era aquele discípulo amado do apóstolo Paulo. Foi constituído como pastor da igreja de Éfeso, uma das igrejas mais prósperas e potentes do mundo bíblico. É tanto que, quando a carta lá em Apocalipse é destinada à igreja de Éfeso, ela é elogiada pela maneira na qual ela era organizada. Você conseguiu combater, diz o Senhor lá em Apocalipse, aqueles que diziam ser apóstolos e profetas, mas não eram. Você conseguiu lutar pelo evangelho, você conseguiu lutar pelas vidas, você conseguiu prosperar. Porém eu tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor, que o sistema organizacional e o seu crescimento te fez perder características da essência inicial. Muitas vezes nos tornamos tão defensores de algo, que quando você vai perceber, não existe mais em você aquela característica da criança que Deus quer ver. Quando eu falo de criança, não é criança nos atos, mas é a criança na dependência de Deus. É a criança que só vai agir se o pai determinar o que ele tem que vir a fazer. É a criança que vai estar ali dizendo: pai, eu dependo do Senhor para que o Senhor me vista, para que o Senhor me direcione. Eu não vou dar um passo sequer sem que seja a tua vontade. E muitas vezes nos tornamos tão adultos, e precisamos ser adultos e maduros em umas áreas e outras não, que de repente generalizamos, nos tornamos mais defensores do evangelho, que não é errado, mais briguentos, eu posso até colocar isso, do que em si pregadores. E hoje é muito disso que nós temos visto, pessoas que usam as redes sociais mais como uma defesa, onde está em alta um escândalo, uma fala de um pastor,
uma fala de um padre, uma fala de A e de B, e as pessoas pegam aquilo para apresentarem uma defesa, para entrarem em um combate político, para entrarem em um combate econômico. Por quê? Porque nós estamos acostumados com esse mundo de que você tem que se autodefender e defender aquilo que você acredita. E essa natureza de defesa, por um lado, é boa, porque você é um apologeta da palavra, você defende a palavra. Mas por outro lado, você acaba só entrando no combate, como se o evangelho fosse apenas campo de guerra, como se o evangelho fosse apenas luta, e que como se o evangelho não fosse também sentar na mesa com o rei e desfrutar daquilo que ele tem para nós. Jesus, ele defendia os princípios da palavra, ele falava sobre a palavra, ele ensinava a palavra, ele falou sobre as bem-aventuranças, muito mais do que ensinar os discípulos a fazerem, ele foi lá e fez, mas ele sabia também parar com os discípulos, sentar na relva, comer peixe, orar, ir para o monte da transfiguração, ter momentos de calmaria, ter diálogos com os discípulos. Eu quero saber a opinião de vocês, o que dizem que eu sou. Havia comunicação, havia entendimento, não era só estar na frente do campo de combate trabalhando, mas havia o secreto, onde Mateus 6 ele disse: eu vou ensinar como orar, quando você quiser orar, faça assim, entra no teu quarto, fecha a porta e pede ao teu pai em secreto, e em secreto ele te recompensará. Então, de repente, a maneira na qual a igreja de Éfeso estava sendo atacada pelos judeus legalistas e por tantos outros, fez com que, ainda muito jovem, Timóteo fosse um apologeta do evangelho, defendendo o evangelho, pregando o evangelho, ainda jovem, e de repente o apóstolo Paulo diz: olha, ninguém subestime a tua mocidade, ninguém despreze, mas seja um exemplo entre os fiéis no amor, no tratamento, em tudo aquilo que você vinha a fazer. Seja um exemplo. Só que de repente esse homem cansou, esse homem estava esgotado, e ele mostra o seu esgotamento ao apóstolo Paulo, que era o seu mentor, mas que estava prisioneiro, e Paulo ficava sabendo. E Paulo sabia quem era Timóteo. Paulo sabia da fé não fingida da sua avó, da sua mãe. Paulo sabia daquele menino que queimava por Jesus e pelo evangelho, daquele menino que era desbravador, mas cuidar de pessoas, lidar com pessoas, foi trazendo um desgaste tão grande, que ele estava se esquecendo de quem ele era. Quantas e quantas vezes a luta, ela tenta roubar de nós a nossa própria identidade, e você começa a perceber que você perdeu o adorador, está apenas o guerreiro ali. É como se o Davi da vida esquecesse que um dia tocando harpa, os demônios iam embora. É como se Davi esquecesse de outras habilidades que ele tinha, porque tudo que vem na mente dele, na frente dele, são só batalhas, que ele não sabe mais vislumbrar outras coisas. E quem muito luta se cansa. Não tem ser humano perfeito. E principalmente quando você guerreia e batalha em cima de um só propósito, e de repente você pensa que superou, não superou, você pensa que melhorou, não melhorou, você pensa que a coisa estagnou, não estagnou, apenas ficou em silêncio. Então Timóteo revela o seu cansaço. Timóteo revela o seu desejo de parar. Essa covardia não estava ligada ao caráter dele, estava ligada a tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que ele estava enfrentando. A quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais uma pessoa é elevada no seu cargo de poder, quer seja eclesiástico, político, ela tem mais responsabilidades, o seu peso é muito maior dentro daquilo que ela faz. E de repente Paulo fica sabendo que o seu filho na fé, aquele jovem
que estava queimando com o coração para pregar o evangelho, para apacentar. Ele não estava aguentando. Por quê? Porque uma coisa é você ser um preletor, um pregador, chegar nas igrejas, pregar o evangelho. Outra coisa é você, além de pregar, você cuidar de pessoas, você tirar o carrapicho de ovelhas. Outra coisa é você gerir uma loja. É muito lindo você chegar numa loja e ver as opções daquilo que você quer, toda a organização, mas quais são as despesas mensais, quais são as folhas de pagamento, quais são os desafios, lidar com cada funcionário, lidar com cada pessoa, e sempre buscar intermediar, sempre buscar juntar aquilo que se espalha. Aí de repente Timóteo, ele diz: olha, existe algo que foi dado a você pela imposição das minhas mãos. Não despreze o dom que há em você. Desperte o dom que há em você. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que existem coisas que Ele te deu, que você pode achar que não, mas que estão adormecidas. Aquele homem e aquela mulher que tinha experiências com Deus, aquele homem e aquela mulher que quando adorava, não tinha momento para parar, e que hoje tem que parar várias vezes para responder e para cumprir os seus compromissos ali no celular, através de mensagens. Eu sei que é necessário, mas quantas e quantas vezes não sabemos o que é um momento privado com Deus, um momento a sós com o Senhor, e nós começamos a perceber que algumas características e alguns dons estão sendo sucumbidos, mas existe um despertar que só nós podemos viver. E o apóstolo Paulo diz: reavives, reacende a chama que há em você, o seu dom, o seu chamado. Você está cansado, mas não deixa morrer, não deixa ser sepultado. Eu te chamei, a família é tua, eu te dei sabedoria. Você é empreendedor, empreendedora. Você tem um Jeová Rafá, que é o Deus que sara. Então nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, comece a deixar o Espírito Santo de Deus reacender. Levante suas mãos, reacender a chama que estava se apagando. Reavives o dom de Deus que há em você. Deus quer te usar. Não fique na mesma. Não é só subir no altar e fazer o mesmo. Não é só chegar no emprego e fazer o mesmo. É ir muito mais além do que aquilo que você já foi. Eu sempre digo: quer viver o que nunca viveu? Faça o que você nunca fez. Quer chegar a lugares que você nunca foi? Se permita, se disponha a ser tratado e tratada como você nunca foi. Reavive. Você precisa voltar a ser o que você era. Primeiro princípio que eu quero trazer para você, sobre a mensagem que tem como tema: reavivando o dom. Fala para o seu irmão: reavivando o dom. E quando nós falamos de dom, parece que estamos falando aqui sobre o cantar, sobre o pregar. Não, eu estou falando sobre a sua mente empreendedora. Eu estou falando sobre o homem de Deus que você é. Eu estou falando sobre a mulher de Deus que tem sonhos. Eu estou falando sobre a pessoa que sonhou com a família. Eu estou falando sobre a pessoa que disse: Deus, eu quero viver isso aqui. Eu estou falando do homem que um dia mergulhou no Santo dos Santos, a mulher que mergulhou, e que hoje é um desafio por causa das lutas, das dores e das preocupações. Reacenda, reavive. O apóstolo Paulo disse: não aceite. Deus sempre vai levantar um Paulo na vida de um Timóteo. Como entender que Deus está me levando de volta ao meu primeiro amor? E quando na carta, lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso fala sobre o primeiro amor, o primeiro que precisava voltar era Timóteo. E ali o Senhor usa o apóstolo Paulo. E geralmente essas pessoas, elas são maravilhosas, mas elas são chatas.
porque elas não vão deixar você quieto. Você quer ficar no casulo, você quer se esconder. Você diz, eu não tenho condição, tenha. Vamos tomar aqui um Coristina D e essa coriza vai passar e vai para a igreja. Eu estou com dor de cabeça, vamos tomar remédio e vamos embora. Tem coisa que é enfermidade, eu sei, nós compreendemos, mas tem coisas que você pode superar para viver o melhor de Deus. Eu estou com meu coraçãozinho apertado por causa disso que está acontecendo, mas Senhor, que apertou ainda mais o coração, a ponto ali dos seus poros exalarem sangue, mas isso foi por mim e por você, e Ele pagou o preço para nos trazer vida abundante. Então você pode, quando você encontrar alguém que não te deixa quieto, mas não é trazendo perturbação, é te empurrando para Deus, é te encorajando, não vá na defensiva, porque o tempo que eu faço, não, pare de se justificar, entenda que Deus está usando alguém para te despertar, para dizer, compra azeite, porque a lamparina está apagando, deixa Deus te levantar, eu vou fechar o meu negócio, não fecha não, há tão pouco tempo, mas a coisa não está funcionando. Quem não é um Paulo na sua vida vai dizer mesmo, você está cansado. A pessoa que Deus vai usar para te reavivar, ela vai reconhecer o que você está passando, mas ela não vai te deixar na condição que você está. Eu sei que você está cansado, mas Deus te chamou para isso. Se você for falar com uma pessoa deprimida, e você for pior do que ela é mesmo, fique na cama. Você está cansada mesmo, você está cansado, descanse mesmo, não, levante-se. Eu conheci um homem guerreiro e valente, eu conheci uma pessoa que me inspirou, eu conheci uma mulher que me ajudou, eu conheci um pai e uma mãe, eu conheci uma esposa e um marido que foi ali uma pessoa guerreira, no momento que ninguém esperava. Comece a mostrar as virtudes de Deus naquela pessoa, comece a encorajar, não deixe o povo quieto, seja um Paulo na vida deles. Jesus está voltando, nós sabemos disso, e chega de conforto espiritual, chega de vivermos uma vida do jeito que nós queremos. A palavra, ela não foi escrita para que nós fizéssemos dela o que queremos. Eu vou fazer o que eu quero nessa área, nessa não. Pelo contrário, é ela que manda, porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a instrução. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada para que todo homem perfeito seja perfeitamente instruído em toda a verdade. Então Deus vai levantar gente que vai te inquietar, e tem hora que vai dar raiva. Vai dar raiva porque você vai dizer, meu Deus, que pessoa chata, não me deixa quieta. Mas o apóstolo diz, não tenha vergonha de mim, Timóteo, que sou preso. Eu quero o seu bem, reavive o tom. Você tem não, eu não tenho mais não, você tem. Deixa de conversa, você não está enxergando. Eu não sou essa mãe, você é. Eu não sou esse pai, você é. Eu não sou esse pastor, você é. Eu não sou esse empresário, você é. Eu não tenho esse coração de você tem. Tem gente que chega para mim e diz, pastor, eu sou ruim. Eu digo, eu não acho. E a prova da sua bondade é a sua humildade em reconhecer que você é ruim. Então você é o mais humilde de todos, porque você mesmo se denuncia. Está vendo como você é? Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Se a pessoa já disse que está ruim e que é ruim, ela já está dizendo quem ela é, sem se esconder através do orgulho. Olha para o seu irmão e diga, eu não vou te deixar quieto. Eu não vou te deixar quieto. Sempre tem alguém que pega no seu pé, sempre tem alguém que te empurra. Teve uma pessoa que ligou para mim e ela disse, pastor, estou passando por isso e por aquilo, tenho nem condições de ir para a igreja.
Eu vou viajar, desaparecer um pouquinho. Eu digo que você viaja amanhã. Agora eu vou fazer um pedido hoje. Você não viaja não, cancele sua viagem hoje. E você vai me escutar ministrando. Tá, pastor, pela consideração que eu tenho ao Senhor, eu vou sim. E ali Deus reavivou, Deus tomou de novo aquela vida. Dentro das áreas que ele não estava mais conseguindo se enxergar, o que ele não estava conseguindo viver e ser, Deus ali reativou. Aí o apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O poder de Deus está sobre você, o amor também, Timóteo, e o equilíbrio. Talvez você tenha desequilibrado alguma coisa, por isso que você se desgastou, mas o poder de Deus está sobre você. Mas a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é lembrar de Timóteo no passado. Reavives o dom que há em você e que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pergunta para você, irmão, lembra de quem você era? Eu não estou falando da pessoa que era barraqueira, tomava cachaça, aprontava todas, não. Estou dizendo daquela pessoa que quando se converteu, Jesus, eu te amo. Qualquer coisa chorava, tocava uma canção, aquele quebrantamento, lembra? A dor não pode ter te engessado, a amargura não pode ter tirado de você a doçura. A base que vai te fundamentar está no seu primeiro amor, para o que você vai ser lá na frente. Você recebeu, as mãos foram impostas sobre você. Segundo princípio, o que Deus estabeleceu para que você seja, não tem mais como voltar atrás. Fala para o seu irmão, não tem mais como voltar atrás. Você pode ir para o Japão, você pode fazer a viagem que for, você vai ser refém de um entendimento. Deus tem um propósito comigo em relação à minha casa. Deus quer me usar. Por que não deu certo aqui? Porque Deus quer me estabelecer ali. Ou não é tempo dele, ou eu não estou pronto, ou não é isso que ele quer para mim. Mas eu sei de uma coisa: a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá na minha história. Quantos creem nisso? Digam aleluia! Oh glória! E aplauda o Rei da Glória! Eita Deus! Não adianta fugir. Reaviva, Timóteo. Não se envergonhe. Terceiro princípio, diga para o seu irmão, não tenha vergonha. Nesses últimos dias, Deus vai te usar com algumas loucuras. Aquilo que para o mundo é loucura, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Você vai chegar e você vai dizer: nós vamos fazer isso na sua empresa. Mas como? Peraí, não há possibilidade. Olha o mercado econômico, Deus não mandou. Ele vai se responsabilizar. Deus, ele vai trazer as pessoas para comprarem. Toda a direção que Deus dá, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Onde Deus te planta, ele te faz criar raízes e te faz florescer. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, de fato não tem, mas o Senhor vai fazer através de mim, através de você. Não se envergonhe. O que é que vão pensar de mim? Não importa o que a terra pensa, importa o que os céus pensam. Não se envergonhe do Evangelho. Não tenha medo de dar o não, de dar o sim. Não tenha medo de se posicionar. E se eu for rejeitado, o que mais vale é ser aprovado por Deus do que pelos homens. O não você já tem. Por tudo que você já passou, chegou a hora de buscar o sim. Meu Deus!
E como é que eu vou viver isso? Colocando de lado a vergonha. Estava na academia. Vi um casal que estava malhando que eu nunca vi. E Deus me deu uma palavra para a vida daquele casal. Eu conheço quando Deus fala comigo. Eu digo, meu Deus, que coisa inusitada aqui malhando. Essa música aí em inglês. O ambiente não parece ser propício. O Senhor está me levando a chamar aquele casal e trazer uma palavra. Mas eu não relutei não. Cheguei lá e disse, olha, por gentileza, você vem aqui bem rapidinho. Você quer revezar a máquina? Eu digo, não quero revezar não. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E eu entreguei a palavra que Deus tinha para a vida deles. E eles começaram a chorar ali, dizendo, foi isso que nós pedimos para que o Senhor falasse conosco. Deus quer nos usar e muitas vezes a nossa covardia não nos permite. Nos lugares mais inusitados, nos direcionamentos mais simples. E eu quero dizer algo de Deus para você. Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que você não espera. E eu vou contar algo de Deus aqui. Se há uma coisa que nunca eu deixei faltar e eu me preocupo, é de repente sair da igreja e ter o dinheiro do lanche. Mas tem uma pessoa aqui que congrega conosco, ele é bem feliz e ele não sabe de nada. Naquele dia, Deus disse, dê o que você tem em espécie aí no Pix. Disse, Deus, esse é o direcionamento que o Senhor está me dando. Então eu vou fazer isso. E eu falei no fim, eu vou para casa, não contei o que estava acontecendo. Eu vou falar algo para a glória de Deus quando eu chego ali na porta. Tem coisas que eu não conto em detalhes, mas chega um irmão, bem feliz, chega na minha mão, abre a minha mão e diz, Deus mandou para você. Foi o valor do meu lanche que ainda sobrou. E sabe quem foi? Foi você, Zé Maria. Eu comi um cuscuz com macaxeira naquele dia, porque Deus usou a sua vida, e você é aposentado. Não é o ter muito, é um coração disponível, é um coração sensível à voz de Deus. São mistérios que nós vivemos com Deus. Deus um dia disse, dê isso a fulano de tal. Eu falei, fulano de tal tem dinheiro, eu nem sei o que dá. O Senhor diz, não é pelo dinheiro que ele tem, é por algo que eu quero fazer na vida dele. Eu fui lá e obedeci, Deus respaldou. Não se envergonhe de direcionamentos que Deus vai te dar, que parecem contrariar aquilo que é lógico. Deus vai te respaldar. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim. Eu estou preso, mas o Evangelho não está, Timóteo. Eu estou preso, mas você é livre para pregar. Você já percebeu que só os ousados avançam? Mesmo que exista vergonha ou constrangimento, vai do jeito que Deus está te direcionando. Muitas vezes o coração estremece, muitas vezes a alma grita, o coração chora, mas o que Deus tem contigo, Ele tem contigo. Fala para o seu irmão, diga, se prepare. Deus vai te levar a algo que vai te constranger, pelo amor no qual Deus vai te usar. Deus vai te levar essa semana a um ato de fé.
Eu não sei em que área, se na área sentimental, se na área espiritual, se na área financeira, se na área ministerial, eu não sei. Deus falou comigo sobre um ato de fé na minha vida, e eu vou fazer e vou viver, porque o Deus que fala comigo e com você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele se responsabiliza. Deixa eu colocar o de Deus para você que está em casa. Não se envergonhe do que Deus está te mandando fazer. Pode parecer algo contraditório, aquilo que as pessoas pensam, mas o apóstolo Paulo disse a Timóteo: não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim. Aquilo que para o mundo é loucura, para nós que somos salvos é poder de Deus. Podem não entender hoje, mas se Deus está mandando, faça. Se Deus está determinando, obedeça. Se Deus está estabelecendo, cumpra, porque Ele velará sobre a sua palavra para cumpri-la. Entenda uma coisa: aquilo que para outros será loucura, Deus manifestará a tua glória, a sua glória, a sua majestade e o seu poder. Se é sobre a sua família, obedeça. Se é sobre os seus negócios, obedeça. Se é sobre o seu chamado, obedeça, porque o Senhor, Ele respalda ao obediente de coração. Aleluia. Misericórdia quer e não sacrifício, diz o Senhor. Esta noite, talvez você tenha chegado aqui com o seu coração tão apertado, e Deus está dizendo: essa angústia que você sente é porque algo que eu te chamei para fazer está sendo enterrado. Satanás é muito sutil, e ele vai colocando os nossos sonhos, pastor, dentro de covas, dentro de buracos, e nós não conseguimos perceber. Parece que nós estamos vivendo o melhor de Deus, mas não. E nesta noite o Senhor está dizendo: você cansou, mas eu sou aquele que trago forças ao cansado. Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado é o homem e a mulher que tem um Deus de Jacó como seu auxílio, cujo a sua esperança está no Senhor. Independente do que você esteja enfrentando, quem nos chamou é responsável por nós. Nós achamos tantas vezes: meu Deus, eu quero ser usado. Muito mais Deus quer te usar. Eu quero receber muito mais, Deus tem para te dar. Hebreus capítulo 11, um texto que fala sobre fé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que todo aquele que dele se aproxima creia que Ele existe, que Ele é galardoador, presenteador dos que o buscam. Você crê que é desse jeito? Então essa semana desperte o dom, reavive, passe por cima do medo, da vergonha. Você nunca vai ser feliz distante do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida.